Eu assisto Live TV PG, você sabe por quê? Quando a lâmpada se apaga, a nova luz é ligada no portal dos corações. A Live TV PG foi esta radiosa claridade premiada inúmeras vezes e que surgiu na horinha certa. A abertura de programa, com merecido reconhecimento de valores, eu considero algo lícito. Quais resultados alcançariam minhas modestas palestras semanais não fosse a colaboração da Live TV PG, montada pelo Fernando e também com o apoio do Zube? Não me considero mestre, nem merecedor de méritos pelos meus trabalhos. Não passo de aprendiz, mas tudo que aprendo procuro divulgar para benefício dos outros. Surpreso com mais de 5.800 visualizações obtidas pela palestra Versão Coerente da Criação, eu divido o êxito com os amigos Fernando e Zube. Eles vêm suprindo aspecto técnico que me falta. Obrigado. Obrigado aos dois amigos. E agora o nosso tema de hoje. Genética garante identificação. Em programa recente, abordamos criação de gerações humanas que estão vivendo e aprendendo há milhões de anos. A misericórdia divina vem permitindo ampliar o aprendizado. Crispim dos Anjos vetou os milhões de anos como indevidos. Nosso objetivo, portanto, será esclarecer o Crispim. De imediato ele manifestou razões de discordância. Se Deus tivesse criado o ser humano há milhões de anos, Getúlio, Adão não seria o primeiro homem. A soma dos anos vividos pelos seus descendentes, por mais generosa computação de tempo encarnado, não completaria 6.000 anos. Está fora de cogitação, portanto, esse seu cálculo apontando milhões de anos, Getúlio. Eu afirmo, amigos, que vem usando este argumento para negar Adão como primogênito. A Bíblia registra a genealogia e a soma não atinge 7.000 anos. Isto prova que o aparecimento de Adão ocorreu no máximo, há 7.000 anos. Você pode comprovar usando máquina de somar. A Bíblia conta toda a história. E daí, Getúlio, como você divulgou milhões de anos da criação do homem, e você mesmo diz que Adão surgiu há 7 milênios, não está certo. Acontece, meu caro, que neste ponto nós discordamos. Eu não aceito Adão como aquele personagem do sexto dia, não posso aceitar. Quando a raça adâmica chegou, o circo já estava armado. Há milênios. Aconteceu a mesma coisa que ocorreu no descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Os índios tomavam conta do pedaço. Sim, Getúlio, retrucou Crispim, mas aqui no capítulo 5 de Gênesis, verificamos que a Bíblia fala do primeiro homem, e Adão é citado.
Escute, Getúlio, o que diz o texto. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E depois de abençoá-los, os chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados. Gênesis 5, versículos 1 e 2. Isto é clara evidência de que se trata de Adão como o primeiro homem, replica Crispim. Se este versículo fosse único a tratar deste assunto, amigo, eu concordaria com você. No entanto, a minha análise da Bíblia é global. Eu não tenho rabo preso com qualquer teologia. Algemas não me prendem e rótulos muito menos. Sou livre para pesar na balança o que a Bíblia mostra e tirar conclusões coerentes. Retornemos ao dia da criação do primeiro indivíduo na Terra. Retornemos. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher, eles foram criados. E depois de abençoá-los, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, versículos 27 e 28. Neste conjunto de palavras se encontra outra evidência que destitui o marido de Eva do primeiro posto. Citei de propósito as palavras marido de Eva, porque a esposa do primeiro homem, vocês perceberam, ela foi criada junto com ele. Junto com ele, ela foi criada. Homem e mulher, diz a Bíblia, eles foram criados. Adão, ao contrário do primeiro homem, demorou bastante para ganhar a sua Eva, de tal forma que o próprio Criador se preocupou. A divulgação de suas palavras mostra que se incomodava pela solteirice do líder da raça adâmica. Não é bom que o homem esteja só. Terei que fazer assessora que lhe seja idônea. Gênesis 2, versículo 18. Veja que depois de ter criado o primeiro homem, já casado, aquele lá já estava casado, com mulher a tiracolo. Jeová almejava brindar Adão com assessora idônea. E a preocupação ainda demorou bastante para terminar. Diz o texto no Velho Testamento: não se encontrava auxiliadora útil. Gênesis 2, versículo 20. O problema da solteirice de Adão, portanto, se arrastou no tempo, até que o Criador resolvesse usar seus poderes. Se homem e mulher surgiram no sexto dia, juntos um com o outro, este Adão solteiro nada tem com eles. Nas entrelinhas, nós tiramos inclusive outras conclusões, contrárias à tese de Adão como o primeiro homem. Quando a Bíblia diz, não se encontrava auxiliadora útil, isto mostra que alguém fora procurar e não achara a esposa adequada. Se Adão fosse o primeiro, não caberia a frase: não se encontrava auxiliadora útil. Por quê? Ora, pelo fato de que as duas criaturas do sexto dia já formavam um casal desde a primeira hora. Isto mostra que Adão e Eva pertenciam à época bem mais para frente, bem mais moderna.
Existiam inúmeras mulheres, mas nenhuma se enquadrava ao perfil exigido para a esposa de Adão. A hipótese dele como primeira criatura, portanto, nesta altura do campeonato, deve ser descartada, a bem da coerência. A ideia não cabe no contexto pelo simples fato de que o marido já convivia com a mulher desde o 6º dia da criação. Será oportuno, Getúlio, sugere Crispim, alguns comentários aí sobre os filhos de Deus e filhos dos homens, que permanece mistério. Está na Bíblia, mas permanece como mistério. A Bíblia revela que eles foram atraídos pela beleza delas e houve casamento entre os dois grupos. Este fato favorece a ideia de que existiam duas raças, Getúlio. O texto diz o seguinte: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si aquelas que mais lhes agradaram. Gênesis 6, verso 2. Filhos de Deus compunham raça adâmica expulsa de Éden. E aqui se explica tudo. Os videntes da época enxergaram seus espíritos descendo das nuvens e os apelidaram filhos de Deus, porque eles vinham lá de cima. Filhos de Deus compunham raça adâmica expulsa de Éden. Os videntes da época enxergaram os espíritos descendo e os apelidaram filhos de Deus, com grande razão. Eles eram diferentes porque Éden era planeta superior. A Terra até hoje é planeta inferior, não é um planeta de perfeição, não. O tempo, porém, é prodigioso em termos de miscigenação. As diferenças se diluíram através dos casamentos. O Dr. David Goldstein, geneticista da Universidade de Londres, concluiu que os humanos descendem de uma única raiz. Todos os povos do mundo, todavia, tiveram ancestrais africanos. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos os amigos para acessarem nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as centenas de palestras do YouTube e no Facebook, Live TV Ponta Grossa. Dia e noite à disposição de você. As páginas Getúlio no YouTube, constantes do site, estão linkadas em listas de palestras. Escolha dentre elas, clique, aprecie e divulgue. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV Ponta Grossa. Procure as palavras Quarta Dimensão nos quadradinhos de ofertas e o Getúlio vai aparecer. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração. Nossa gratidão da mesma forma para aqueles que nos incentivam através da internet, partilhando deste trabalho. Muito obrigado. Na sequência, o nosso tema, genética garante identificação. Existe apenas única raça, a raça humana. Os descendentes dos africanos se espalharam pelo Oriente Médio
e depois para a Europa e a Ásia. Crispim me perguntou, mas como explicar as diferenças físicas entre estes grupos? A maioria das diferenças resulta de seleção natural. Como exemplo, apontamos africanos se mudando de regiões equatoriais rumo ao Oriente Médio. Depois eles alcançaram a Europa e mais ao norte a pele escura deixou de ser necessária. Raios ultravioletas já não mais os alcançavam. A pele clara contém menos melanina do que a escura, o que permite ao organismo produzir mais vitamina D, essencial para prevenir o raquitismo. Adaptação, meus amigos, é um problema. Ele não é tão fácil, mas a evolução, através de muito tempo, sempre se concretiza dentro dos conformes. Clareamento semelhante ocorreu com os povos do sul da África, que migraram na direção da China. Povos diferentes têm, de fato, características diferentes. No entanto, cada grupo étnico tem algo em comum com os outros agrupamentos e sujeitos às mesmas influências. Geneticamente falando, explica Brian Six, não existem muitas diferenças entre camponês da China, cowboy texano ou dona de casa parisiense. E o cientista remata comentário bem humorado. Debaixo da pele somos mestiços, todos nós. Todos nós somos mestiços há milhares de anos. Com base na genética do Dr. Davi Goldstein, desvendou o mistério antigo da Terra dos Mistérios, o continente africano. A tribo Lemba do Zimbábue há bastante tempo insistia que era descendente dos judeus. Embora fisicamente fossem iguais aos africanos, eles adotavam costumes e práticas do judaísmo. Vejam só. Evitavam carnes de suínos e recitavam preces em idioma que juravam ser o hebraico antigo. Alguns consideravam as alegações dos lembas como puro folclore. Goldstein, todavia, estudou seus genes e descobriu que havia clara conexão com os judeus, confirmando a afirmação deles. Pelo menos boa parte destas criaturas descendia de judeus, que migraram para o interior depois de exercer comércio no litoral, confirmou o cientista. David Goldstein descobriu a assinatura genética, variedade de cromossomo Y, que caracteriza judeus. Se encontramos esta variável em outros grupos, afirma Goldstein, conclui-se que existiu no passado alguma relação com os judeus. Acumulando tantos fatos que vão desenhando alguma relação, concluímos que existiu no passado uma ligação íntima com judeus. Trazemos nos Gênesis segredos ancestrais reveladores de dramas múltiplos que nos aperfeiçoaram e também nos instruíram. Somos provas vivas de que a história não foi escrita apenas nos campos de batalha.
A história verdadeira tem sido desenhada no encontro de casais que ocorreram nesses últimos milhões de anos. Foram eles os responsáveis pelas marchas e contramarchas que desenharam todo o perfil do nosso planeta. Notícia foi divulgada com reservas, alhures, de que as tribos indígenas da América do Norte descendiam dos galeses. Recentemente a genética deu uma reviravolta no tema, surpreendente nessa expectativa, mostrando a realidade. Existe de fato ligação entre galeses e índios, declarou Steve Jones, geneticista da Universidade de Londres. Aventureiros galeses atravessaram o oceano em passado distante e, ao lado de formosas nativas, modificaram o perfil da história. Vejam só. Estudos do Dr. Steve Jones levaram esta crônica ainda mais para adiante. Nativos americanos mantiveram ligações com habitantes da Sibéria, incluindo os Quetes. Os Quetes teriam sido estabelecidos no Lago Baikal, cerca de 4.000 quilômetros a oeste do Estreito de Bering. Exatamente naquele ponto era usado como passagem para os Estados Unidos. O Lago Baikal, informa Steve Jones, pelo fato de jamais congelar, serviu como refúgio durante a última era glacial. Quando este período terminou há 17.000 anos, as pessoas se dispersaram, algumas para a Europa, outras para a América. Brian Six conta o que sabe, pois é dono da maior biblioteca genética da Europa inteira. Ele também se encontra na vanguarda, entre pesquisadores que vêm ajudando a reescrever a história mundial. Foi também professor de genética na Universidade de Oxford e atendeu multidões pela internet. Nosso DNA, diz ele, é como documento contrabandeado de ancestrais perdidos no tempo. O que ele contém está dentro do nosso corpo. Esta marca de nascença é característica inviolável. Esta marca de nascença. O que somos se encontra gravado em nosso substrato íntimo. Nos genes nós carregamos o elo que nos liga ao passado, por mais afastado que esteja. Fergus Bordevik desabafou por escrito: sempre me senti intrigado pelo enigma dos meus ancestrais, aquela longa linhagem de homens e mulheres que tornaram minha vida possível. Quase nada foi encontrado sobre a família da minha mãe na Irlanda, antes de 1840. Mas meu pai conseguiu rastrear seus antepassados até o ano de 1760. E depois disso nada mais conseguimos. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Amigo nos procurou esses dias e fez a pergunta: Getúlio, tenho dúvidas sobre algo que considero contraditório. Jesus disse: aqueles
aquele que vos entregar copo de água em meu nome, não perderá seu galardão. Marcos 9, versículo 41. Simples copo recebe prêmio, Getúlio. Agora uma situação diferente. Depois de fazerdes tudo, dizei, somos servos inúteis. Tão somente fizemos nossa obrigação. Lucas 17, verso 10. Simples copo d'água vale prêmio, Getúlio. Tarefa enorme, nada merece. Por que a discriminação? Eu explico, meu amigo. O copo de água revela recompensa divina. Deus é poderoso e pode fazer o que Ele queira fazer. A missão bem desempenhada de qualquer pessoa provoca a reação do Cristo. E aquele modesto e desapegado vai receber a recompensa, claro. Mas somos nós que estamos falando. Aquilo se refere à nossa pessoa e não à pessoa de Deus. O Pai Celestial gratificará sempre. O servo diligente jamais deverá pronunciar simples palavrinha marcada pela exaltação do seu ego. Ele sabe que Deus não aprecia vaidade e orgulho. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Foi ordem de Jesus. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade do tema de hoje. Genética garante identificação. Foi com esta experiência e expectativa que Fergus resolveu consultar o laboratório do Dr. Brian Six. Depois de alguns procedimentos, Bordevich teve acesso ao mapa que continha o seu código genético. Ele percebeu 7 agrupamentos interligados, cada espaço impresso em cores diferentes. Eis a sua árvore genealógica materna da Europa, lhe disse Six. Os europeus descendem de apenas 7 mulheres que viveram entre 10 e 40 mil anos atrás. O pesquisador, para facilitar, deu nome a cada matriarca. Você descende de Helena, informou Brian. Ela viveu no auge da última era glacial, mais ou menos há 20 mil anos, no sul da França, perto dos Pirineus. Quando o gelo foi reduzido pelas mudanças climáticas, seus descendentes abandonaram cavernas e partiram para variados rumos. Herdeiros das 7 mulheres uniram-se, geraram filhos e habitam a Europa moderna. Desta forma, realmente, desabafou Fergus Bordevich, aprendi sobre a minha ancestralidade. Usei partícula que lhe pertencera 1000 gerações antes do meu nascimento. Esta Helena viveu antes que qualquer idioma fosse normatizado, quando civilizações engatinhavam e nenhuma religião de hoje existia. Caverna úmida não descansava ossos, nem eliminava o frio. Através da genética será difícil prever
o que nos acontecerá em termos de fim ou de recomeço. O romancista inglês Edward Morgan Foster manifestou perplexidade e descrença ao reproduzir suas origens. Ele disse a Allures, bastante frustrado: quando alguém olha para o passado, as portas se abrem para uma escuridão total. Depende de quem foi para a cama e com quem lá pelo ano de 1400. E quem poderá solver este enigma? Somente a genética. É provável que ninguém descubra a raiz de tais enigmas e seríamos mergulhados na frustração e na impotência. Com a genética nós conquistamos gigantesca alavanca, mas parte das dificuldades ainda nem foram localizadas. Cientistas determinaram a origem de nossos ancestrais e as suas variadas ligações. Este braço vai longe no passado distante e traz braçadas de notícias de gerações perdidas. No entreveiro entendemos por que Jeová despachou raça adâmica para nosso mundo. Percebam, pelo versículo 5 do capítulo 2 de Gênesis, que não havia homem para lavrar o solo, e o homem já havia sido criado. O homem criado já nascera cansado, amigos. Por isso foi riscado como se não existisse. E o Criador disse: estou arrependido de ter criado o homem, destruirei da face da terra o ser criado por mim. Gênesis 6, versículos 6 e 7. Aprecio repetir esta frase divina para ensinar catedráticos que não aceitam Deus arrependido. A Bíblia conta que o ser humano criado no sexto dia não passava de zumbi incompetente, preguiçoso e sem nenhuma vontade. Pela sua incompetência e desvios, o Criador teria destruído o planeta, não fosse a intervenção de Noé. Verdadeiro brucutu lascivo, o homem do sexto dia desfrutava prazeres e desdenhava obrigações. Trabalho longe dele. Para ele só apeteciam 3 passatempos: comer, dormir e fazer filhos. A carne saborosa dos bichinhos do mato ficava praticamente ao alcance de suas mãos, e ele satisfazia a gula com o mínimo esforço. O homem do sexto dia e seus descendentes desfrutavam alimentação selecionada e farta. Frutas colhidas em árvores não plantadas por eles completavam suas saborosas refeições. Para satisfazer apetites sexuais, o Criador providenciara a companheira idônea no mesmo sexto dia da criação. A Bíblia diz: homem e mulher os criou. Gênesis 2, versículo 27. O mesmo não aconteceu com Adão, que ficou solitário durante bastante tempo esperando Eva. Fica explicada, portanto, a razão de que a Bíblia declare que não havia homem para lavrar a terra. A preguiça foi o elemento chave que justificou a ausência de alguém vivo, criado e presente. Embora já criado, o primeiro homem não tinha a mínima disposição. No capítulo seguinte, a novela prossegue noutro mundo. No planeta Éden, Jeová dava
últimos retoques numa figura bem mais vivida e mais inteligente que o primeiro homem da terra. Esta criatura, amigos, se chamava Adão. Deus plantou o jardim e colocou Adão para cultivá-lo. Contrariamente ao fracasso do homem do sexto dia, como agricultor na terra, em Éden Adão foi mantenedor competente. Dava gosto ver aquele recanto limpo e bem cuidado. Percebam que na terra nenhuma erva do campo havia brotado. Também pela preguiça e pouco interesse do homem do sexto dia. E o Crispim dos Anjos retorna para me perguntar: Getúlio, qual a razão de tamanha diferença entre o homem do sexto dia e este Adão de Éden? A diferença, amigo, é que o Adão já reencarnara muitas vezes e adquirira experiência a tal ponto que já alcançara o fôlego da vida. O fôlego da vida, em nossa análise, significa respirar sem esforço, agir com dinamismo e caminhar com passos firmes e fortes e seguros. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com Pastor Edson, Carro em Casa com Odile Carneiro e o infantil Mundo de Alegria com Janaína de Oliveira. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloquem na agenda: quarta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 10 horas das quartas-feiras, sempre estaremos na Live TV Ponta Grossa, ao vivo e a cores. Na próxima quarta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: genética garante identificação. Em nosso linguajar espiritualista, possuir fôlego de vida, no meu entendimento, é mais que existir em corpo físico. O espantalho que protege canteiro de alface existe no espaço e no tempo, mas não vive. Sintetizando, fôlego de vida significa uso correto de ferramentas e o aproveitamento pleno de todas elas. Quem se desliga de amarras exibe tal figura. Adão era mais evoluído que o homem do sexto dia, simplesmente porque tivera tempo de aprender. Ele adquirira maior experiência que o outro. Ele se debruçara na oficina e no laboratório mais cedo. Adão experimentara fruto de árvore do bem e do mal. E os olhos se abriram. No capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, a Bíblia diz que Adão passou a ser alma vivente, ainda quando habitava o planeta Éden.
O que significa isto, Getúlio? Me pergunta o Crispim. O próprio nome, Adão ou Adam, responde. Este nome é contração das palavras sânscritas, Adi, que significa primeiro, e Aan, que define ego. Adão não foi o primeiro homem, mas a Bíblia o considera alma vivente, ou melhor dizendo, alguém autoconsciente. Desta forma entendemos diferenças entre Adão e aquele outro. Neste ponto se explica que liderasse a raça adâmica e que colaborasse para mudar a história da Terra. Aqui está o segredo mais bem guardado da criação. Deus expulsou Adão do Éden para a Terra, dentre outras razões, também para forçar o homem do sexto dia a sair do armário. A inoperância do primeiro homem aborrecia Deus. Na dose certa e na hora certa, até pecar, meus amigos, é necessário. Puxão de orelha sem raiva cabe na disciplina e faz milagres. Nas voltas que o mundo realiza, será lícito aprender até com a malícia, com o egoísmo, com a ambição ou ganância. Tudo existe para nos ensinar. De forma inesperada, receberemos lições preciosas do Altíssimo, que algumas vezes se escreve certo por linhas tortas. Jeová preferia que os edênicos pisassem na bola, e Adão foi escolhido para desmascarar a hipocrisia daquela gente. Era preciso colocar sal e pimenta naquele caldo. Dia desses escutei pregador extasiado com sua atuação, que ele considerava esplêndida. Ele se agitava desvairado diante de plateia, desvanecida e empolgada dos seus seguidores. Naquela noite o preletor discorria sobre o pecado. Pecado é a coisa pior que existe, dizia o gajo, em voz altissonante, manifestando indignação contra os contraventores. Quando alguém esquece os sadios preceitos da moral cristã dentro da minha própria igreja, ninguém me segura. É castigo com certeza, clamava o pregador. De repente, porém, aconteceu algo que se diria impossível. Ancião estimado pelos confrades ergueu-se, atravessou o espaço que o separava do pregador e pediu a palavra. Opa! O líder, atônito diante da insólita petição, não encontrou palavras para negar o pleito que considerava indevido. Salva de palmas, reforçou a posição do contestador e sua intervenção aconteceu. O velhinho frágil, magro, de cabelinhos brancos, falou. Jesus narrou a experiência de dois homens que subiram ao templo para orar. Deste lado o fariseu, do outro lado o publicano. O fariseu, frequentador de templos, olhou para dentro de si mesmo e só enxergou virtudes. No embalo da visão beatífica, ele disse em voz alta, empolgado: graças te dou, Senhor, porque não sou como outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana
e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano sequer ousava levantar os olhos do chão, tão grande a consciência dos seus pecados. Ele batia no peito e clamava: meu Deus, tende piedade de mim, pecador. O publicano repetiu muitas vezes o mesmo grito, implorando misericórdia e perdão divinos. Em momento algum ele despregou olhos do chão para encarar o Altíssimo. Ele nem levantou os olhos para o alto. Manteve-se longo tempo cabisbaixo, expectante, em silêncio. Todos conhecem, porém, o desfecho da experiência, narrada por Jesus na parábola do fariseu e do publicano. Jesus rematou a história mostrando a leviandade dos que se dizem salvos e que apontam os demais como destinados ao fogo do inferno. Referindo-se ao publicano pecador, nosso Rabi desfez a dúvida que até hoje persiste na mente de beatos desinformados. Digo-vos que este publicano desceu justificado para sua casa, e não o fariseu, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha, este será exaltado. Lucas 18, versículo 14, palavras de Jesus. Eu sinto pena de iludidas criaturas que seguem na onda do fariseu da parábola, se intitulando santificados e salvos. A prepotência deles não conhece limites pela distorcida análise que fazem da justiça divina. Alguns marcam até a idade de conversão. Eu sou de Jesus desde os 6 anos, dizem alguns. Todos ostentam templos e prodígios realizados. Todos preferem seguidores tipo fariseu da parábola, campeões de ofertas. Para Jesus, todavia, aquela figurinha pretensiosa e fanática, atolada no engano de expectativas, pagou o mico para o publicano pecador. Este saiu justificado na abalizada sentença de Jesus. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, eu quero registrar que estou vibrando e pedindo a Deus para que derrame bênçãos de todas as espécies possíveis sobre cada um de vocês e as suas famílias. Deus ampare a todos, colocando acima de tudo, dentro do coração, o amor, porque o amor é a trincheira final das nossas esperanças. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.